Graças te damos, Deus, pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, também pelo perdão das nossas falhas e te agradecemos por nos dar a oportunidade de estar de novo aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem abrir a vossa Bíblia em Isaías capítulo 40. Isaías 40, 30 e 31. Hoje vamos estudar o espírito vencedor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Um vencedor enfrenta as adversidades de cabeça erguida. Mateus capítulo 5. Um vencedor enfrenta as adversidades de cabeça erguida. Mateus capítulo 5 e versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Estamos aqui a ver a atitude que Jesus nos quer transmitir. Um vencedor enfrenta as adversidades de cabeça erguida. Jesus está a dizer, se te obrigarem, tu não fiques parado, nem desistas. Vai em frente. Ele está a dar-nos um exemplo. Se alguém te obrigar, se alguém te forçar a andar 1 milha, tu não fiques por aí. Mostra-lhe. Vai em frente e anda com ele 2. Jó perdeu tudo o que tinha e vamos ver como é que ele reagiu. Jó, capítulo 13, e versículo 13, diz a palavra de Deus. Calai-vos perante mim, falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Jó está a dizer, ainda que minha vida ela não seja aquilo que eu planeei, ainda que a minha carne também ela sofra, ainda que a minha esperança não seja muita, ele continua a defender o seu ideal. E nós sabemos que Jó defendeu o seu ideal, que era Deus, até ao fim. Nenhum de nós pode dizer, ai, que grande sofrimento. Porque então nós andamos aqui a fazer o quê? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia ensina-nos, dá-nos exemplos severos de coisas graves que aconteceram na vida das pessoas, que nem por nossa cabeça passa, quando mais acontecerem. Um homem que tinha tudo, de um momento para o outro, uma pessoa que é pobre, já está habituada a ser pobre, agora uma pessoa que é rica e ficar pobre, é um grande problema. Um homem que tinha tudo, e agora de um momento para o outro ele perde tudo. Até a saúde perde. E ele vai dizer que ele continua a acreditar em Deus. E diz mais. Para a sua esposa, ela não era lá grande crente, e desincentivou Jó, fê-lo desistir daquilo que ele tinha em mente, que era continuar a seguir a Deus. No momento da aflição, a esposa devia estar ao lado dele, estava ali, num contraste. Ela estava a fazer oposição a Deus e a desmoralizar Jó. E Jó disse, como fala qualquer pessoa, débil, demente, assim falas tu. Muitas vezes nós temos que ter esta natureza, este espírito. Nós não passamos nada comparado com aquilo que homens em carne e osso passaram, e mulheres como nós. Hoje, nós temos uma vida facilitada. Então, para termos um espírito vencedor, é preciso nós assumirmos e não desistirmos de tudo aquilo que nós temos proposto. Jó esperou em Deus. Capítulo 42. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam logo rapidamente, mas não são assim. Capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Jó tinha tudo, perdeu tudo, mas como ele tinha um espírito vencedor, ele enfrentava as adversidades de cabeça erguida. Ele tinha aquela natureza, eu vou conseguir, eu vou sair, eu vou vencer, eu não vou ficar nessa situação, eu vou conseguir, eu vou ultrapassar, Deus está comigo. Quando ele tinha esta natureza, enquanto ele teve esta natureza, foi o caminho aberto para ele vir a ter tudo de novo. Isto quer nos dizer absolutamente que nós
Podemos passar um momento menos agradável na nossa vida, mas mais tarde ou mais cedo nós vamos conseguir ultrapassar a situação no nome de Jesus Cristo. Isto é que chama uma pessoa com espírito vencedor. Depois desta situação difícil, Jó agradece a Deus e conhece melhor Deus como Ele é. Nós conhecemos melhor Deus quando nós passamos pelos momentos difíceis e depois temos lá a ajuda dEle. Não é quando tudo está bem. Nós nem reconhecemos Deus. Tudo nos corre bem. Não há falta de dinheiro, a família está a funcionar, o emprego está a funcionar, a saúde está ótima, está tudo bem. É um paraíso. O sol brilha, está um tempo maravilhoso, tudo nos corre bem, aí nós nem reconhecemos Deus. Mas quando a situação vem, a situação má, a situação difícil, a situação que nos leva a ficar deprimidos, e nós continuamos a acreditar em Deus e a confiar nele, então quando nós temos a vitória, sabe muito bem. Por isso Deus, Ele permite que às vezes certas coisas venham à vida dos seus filhos, não para eles ficarem a perder, não para eles ficarem piores, mas sim para eles ultrapassarem os momentos e os obstáculos que virão mais tarde ou mais cedo à vida de cada um de nós. Cada dificuldade que vem à sua vida, você deve enfrentar isso, não como uma coisa que não tem solução, não como uma coisa que é o fim, é o limite, acabou, não há nada a fazer. Não, são experiências de vida que nos tornam mais fortes, mais maduros para enfrentar adversidades que nos vão surgir na nossa vida aqui. Capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó está a dizer, eu já sabia que tu estavas comigo, mas agora, de tudo que já me aconteceu e da bondade que tiveste para comigo, em que me restituíste o dobro daquilo que já me tinhas dado, agora eu reconheço, tu és mesmo o meu Deus, agora eu reconheço, tu estás mesmo comigo. Então veja a confiança que Jó teve nele. E agora, quando nós somos abençoados depois de uma tempestade, de uma tribulação, então nós tornamos mais amantes de Deus, no sentido de amar a Deus. Nos tornamos mais carentes de Deus e queremos estar junto dele todo o tempo. Queremos fazer a sua vontade, custe o que custar. Deixamos tudo para que Deus tenha primazia na nossa vida. Eu não duvido que este homem, chamado Jó, que depois da má experiência que ele passou, dos momentos difíceis da sua vida, depois de Deus o ter abençoado duplamente, que ele jamais se tenha afastado de Deus ou tenha posto outra coisa no lugar de Deus. Eu não acredito. Não acham? Nem tampouco a sua esposa. Nem os seus filhos novos que Deus lhe deu de novo. Ele jamais pôs alguma coisa no lugar de Deus. A partir do momento em que ele reconheceu Deus como o soberano da sua vida. E enquanto nós não reconhecemos Deus como o Senhor total da nossa vida, então nós pomos outras coisas à frente dele. Mas quando nós temos uma experiência real com Deus, e Ele torna-se a realidade primária na nossa vida, então nós pomos Deus em primeiro lugar. O salmista chegou a dizer, foi-me bom ter sido afligido. Como alguém pode dizer que é bom passar por uma certa dificuldade? Como é bom passar por uma certa situação? Eu digo-vos que o conhecimento vem não porque nós nascemos já sábios. Nós vamos adquirindo conhecimento ao longo da vida. E há certo determinado conhecimento que nós adquirimos que só se adquire fazendo esforços, lutando, trabalhando. Ontem estava a falar com uma pessoa e ela estava a olhar para mim e falar comigo e eu estava a dizer, é impressionante como você consegue fazer todas as coisas. E eu disse, desde os 12 anos que eu trabalho. É impressionante, você faz tudo. Você não paga a ninguém para fazer nada. Você faz tudo. Realmente é o conhecimento que nos traz uma mais-valia. Mas o conhecimento não nasceu connosco. Nasceu-nos com as experiências da vida, com o sofrimento, com tantas adversidades que passam na nossa vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho todas as minhas necessidades supridas,
Não é porque alguém me vai dar dinheiro, não é porque eu tenho um salário grande. É porque eu trabalho muito e tenho conhecimento. E o conhecimento é a maior riqueza. Então, meus amados, às vezes é necessário passar por certas adversidades para nós adquirirmos conhecimento, para depois nós usufruirmos benefícios desse conhecimento. O salmista dizia isso, Salmo 119. Quando tudo corre bem a uma pessoa, eu estava a dizer àquele senhor, estava a falar comigo, que os meus filhos eram bem-sucedidos. Qual eram as atividades deles? Essa pessoa também é cristã. E ela estava admirada. Como é que funciona a minha família? Como é que a minha família funciona? E eu disse, normalmente as famílias funcionam bem quando elas têm Deus lá na sua vida. Quando Deus faz parte da família, elas funcionam bem. Quando Deus não faz parte da família, podem funcionar mal. E, na verdade, eu dou graças a Deus porque os meus filhos, eles são o exemplo de outros. Eles já são crescidos e eles conseguem andar sem ser eu segurá-los. Nós andamos com uma criança, seguramos-la durante alguns tempos. Mas depois nosso desejo não é andar sempre a segurar a criança. É que ela ande sozinha. E eu dou graças a Deus porque os meus filhos, eles conseguem andar sozinhos. E não há maior alegria para um pai que é deixar os seus filhos à vontade e eles andarem sozinhos. Um dia, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, o pai dela teve uma conversa comigo, porque naquela época era assim, complicado. Não se podia assim fazer tudo. Não se podia beijar a namorada à frente dos pais de qualquer maneira, não se podia pôr a mão, não se podia fazer nada. E quando saía, tínhamos que pedir autorizações. E, regra geral, levavam sempre alguém atrás. Mas sabe, ele teve uma conversa comigo e disse-me assim, olha, eu só não quero que você me deixe ficar mal. E eu percebi, eu só não quero que você engravide a minha filha. E que seja uma vergonha para mim e para a minha família. E que não ande a fazer figuras aí pela rua. Coisas que as pessoas podem ver você fazer e que depois vai ser vergonhoso para mim, para a minha família, para a minha esposa. Ele não me disse isto, mas eu percebi tudo isto. Nunca envergonhei o meu sogro nem a minha sogra. E eu só espero. Os meus filhos nunca me envergonharam. Eu só espero que tem ainda a Noemi, que ela nunca me envergonhe. E claro que ela não vai fazer isso. O conhecimento, a sabedoria, só pode vir de Deus. E nós somos vencedores. Temos um espírito vencedor quando nós estamos determinados a ir em frente e defender o nosso ideal. E o nosso maior ideal deve ser Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo, porque Ele faz parte de nós, da nossa vida. Na verdade, Ele é o Senhor, porque Ele está a fazer um trabalho por nós, foi preparar-nos uma nova morada, quer dar-nos um novo corpo, quer ter-nos ao seu lado para toda a eternidade, e Ele espera que nós aqui consigamos reconhecer os seus benefícios, a sua bondade e a sua misericórdia. Salmo 119, versículo 107. Diz assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista está a dizer, olha, ainda bem que me aconteceu uma situação, porque eu estava um bocadinho afastado de ti. Agora que eu passei por essa situação adversa, agora eu conheço-te, agora eu quero me agarrar a ti, agora eu quero estar junto de ti. São Paulo também disse, abram lá em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, sabe, eu às vezes penso, há pessoas que vão às igrejas e elas andam uma vida inteira nas igrejas. Não é mal ir às igrejas, não é mal correr uma igreja, procurar a igreja onde gosta de estar, não é mal. Cada um deve estar onde se sente bem, mas a igreja existe não para nós estarmos sempre dependentes de Deus. A igreja existe para nos ensinar a conseguir viver com Deus e não dependentes de Deus. Amém? Porque se nós vamos a uma igreja, imagine que eu, desde criança, que eu sirvo a Deus. Eu aprendi tudo que era de Deus na escola dominical, era bem criança, um jovenzinho. E lá tinha um professor que me ensinava as coisas básicas.
E depois fui crescendo, continuei a aprender com outro tipo de professor que ensinava um bocadinho mais. E assim sucessivamente até ao dia em que eu me tornei um servo de Deus. Todo esse ensinamento que eu aprendi não foi para eu vir às igrejas e estar na igreja, porque isso não traz grande valia para mim. Eu aprendi isso para eu conseguir viver com Deus. Quando eu preciso de Deus para guiar a minha vida familiar, eu tenho lá Deus para ajudar os meus filhos, para lhe dar conselhos, para ser o exemplo deles. Quando eu preciso de Deus para tomar decisões na vida material, eu tenho lá Deus. Eu não vou pedir para orar por mim. Não estou a dizer que os irmãos não devem fazer isso, porque se a vossa fé e o vosso conhecimento não é igual ao meu, é menor, então vocês devem pedir ajuda quando acham necessário. Mas a finalidade de um cristão vir à igreja não é ele vir à igreja só para pedir a Deus. Não, é para ele se tornar alguém que anda com Deus. O médico, ele tem conhecimento. Ele anda com o conhecimento. Onde quer que ele esteja, ele tem lá o conhecimento. Se estiver num avião e for preciso a ajuda dele, está lá o conhecimento. Se estiver na praia, se for preciso a ajuda dele, está lá o conhecimento. Se estiver no campo e se for preciso a ajuda dele, está o conhecimento. Se for a viajar e houver um acidente e for preciso a ajuda dele, está lá o conhecimento. O conhecimento viaja com o médico. Deus deve estar conosco. E Deus está conosco na medida em que nós usamos a sua palavra no momento em que nós precisamos dela. Um espírito vencedor é quando alguém tem conhecimento e sabe usar esse conhecimento no momento da adversidade, no momento difícil, no momento em que a pessoa está em dificuldade. Nós temos ouvido nas notícias que têm morrido várias pessoas agora, ultimamente, com ataques cardíacos, porque as ambulâncias, os profissionais de saúde não têm equipamento disponível e as pessoas não são socorridas em tempo útil. E acabam por morrer, acabam por partir para a eternidade porque ninguém as socorreu em tempo útil. E agora, a pergunta é esta. Onde aquela pessoa estava, ela estava em casa, ela podia estar no trabalho, ela podia estar na rua. Se quem estivesse com ela tivesse conhecimento, não estava à espera do médico. Amém? Se ela tivesse conhecimento básico, a pessoa não tinha partido para a eternidade. Porquê é que partiu? Porque faltou o conhecimento às pessoas que estavam com ela. E é isto que Deus nos está a ensinar. Nós precisamos de ter conhecimento, precisamos de saber fazer as coisas. E as igrejas servem para isto. Se hoje fossem certas determinadas igrejas que eu conheço, de algumas até já fui pastor, e entrasse lá dentro, hoje, eu via montes de pessoas que não conheci lá, que nunca as conheci. E se eu começasse a fazer certas perguntas às pessoas, acerca da Bíblia, e elas não me soubessem responder, eu sabia qual era o conhecimento que elas tinham. Sabia que tipo de professor, que tipo de pastor elas têm. Porque o conhecimento delas, se não está de acordo com o princípio da Bíblia, é porque o mestre, o pastor, o professor, não lhe ensina, não sabe ou não ensina. Para que serve então uma igreja com 500 pessoas? Para que quando vier a adversidade, ela vir braços no ar, a chorar de rastos, de lágrimas ao pastor, e o pastor, como se fosse um Deus, vai ali fazer um milagre instantaneamente. Não vai não, é preciso conhecimento. O pastor vai estar em acordo com a pessoa, vai lhe dar ânimo, vai ajudá-la, vai pôr a mão sobre ela, vai orar com ela, para que o seu espírito, ele se levante, para que ela se erga, para que ela não desista, para que ela continue a lutar, até alcançar a vitória. Mas o pastor não faz nenhum milagre instantâneo na vida de ninguém. Há mais que Deus queira fazer isso. Então é preciso nós percebermos que as igrejas existem não para as pessoas virem num caso de aflição. Não, a igreja existe para que as pessoas que vão à igreja, elas se firmem em Deus na sua palavra, adquiram conhecimento e depois vençam nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, nos momentos em que virão esses momentos em que a pessoa vai ter que lutar para sair da situação.
Romanos capítulo 8, versículo 35, diz então a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? E depois o Paulo dá exemplos. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Veja quantas coisas estão aqui que têm uma conotação forte. As tribulações. Quem gosta de passar por adversidades na vida? Quem gosta de passar por tribulação? Quem gosta de viver angustiado? Quem gosta de ser perseguido? Quem gosta de passar fome? Quem precisa de ter as suas necessidades supridas e não as tem? Quem? Ninguém. Mas Paulo está a dizer, olha, será estas coisas que não são boas, que podem vir à vida das pessoas hoje, quantas pessoas estão a passar fome? Hoje quantas pessoas precisam de comprar uma peça de roupa, não conseguem, não têm dinheiro, não podem. Hoje quantas pessoas estão em angústia, estão nas suas casas, não têm vontade de viver e apetece-lhe partir para a eternidade. Quantas pessoas estão nessa situação? Quantas pessoas estão em aflição, não conseguem pagar as suas contas? Porque estão em aflição. Vos vou dar este exemplo. Se alguém descobrisse que eu fazia um milagre, que as pessoas aí fora, que não têm finanças, que não têm possibilidades financeiras para pagar as suas dívidas, e alguém lhe fosse dizer, olha, ali um pastor, numa igreja assim, ali ao pé da piscina, que ele ora por ti, faz o milagre, e tu ficas com dinheiro para pagar as tuas contas. Você está a imaginar? Está a imaginar? Eu já não podia viver. Eu já não vivia. Eu não tinha tempo para comer. Eu não tinha tempo para mim. Eu não tinha tempo para nada, porque eu só tinha tempo para dar. E daqui a não era preciso mais que uma semana. Tinha um santuário feito aqui. Um santuário. E passava a ser endeusado. E Deus, Senhor, o poderoso, deixava de ficar no lugar de honra, passava a ser eu, o Deus. E viriam pessoas de todo lugar, autocarros. Não haveria espaço para as pessoas, porque toda a gente queria que eu viesse parar por eles para dar dinheiro para eles pagarem as contas. Viria o próprio governo, deputados viriam ter comigo, o que é que você fez, o que é que você faz, qual é o fenómeno, o que é que está a acontecer. E a glória de Deus, onde estava? Deus diz que a sua glória não dá a outra. Então não é numa igreja que alguém vai a correr para que Deus faça um milagre. Não é na igreja. Pode ser noutro lugar qualquer que eu não conheça, mas na igreja não é. E Deus está a dizer, olha, através do Paulo, será que não é mais importante tu estás agarrado a mim? Viveres comigo, teres conhecimento de mim? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Quem nos vai separar? Temos outro exemplo que é o Davi. Davi enfrentou grandes adversidades. Ele foi um homem de fracassos. Foi um homem que cometeu várias coisas graves. No entanto, ele não desmoralizou, ele não desmotivou, não ficou desmotivado. Ele foi em frente. Salmo 51, abram lá a vossa Bíblia. Sabe como é que eu sei que Deus abençoa uma pessoa quando ela vem pedir oração? É quando alguém pede oração ao pastor e ele regressa de novo e fica na casa de Deus. Eu já orei por centenas de pessoas e algumas nunca mais regressaram. Sabe porque é que elas não regressaram? Porque elas não receberam a bênção. Sabe porque é que elas não receberam a bênção? Porque elas tinham os olhos em pessoas e não em Deus. E porque não tinham conhecimento da palavra de Deus, a sua fé vacilou, fracassou. Perderam a bênção de Deus. E então andam. Hoje é o A, amanhã é o B, depois é o C, depois é ali, depois é acolá, e nunca mais são abençoados. Quando Deus os quer abençoar, vai à procura deles, não está lá. Olha, neste dia não estava lá. Era exatamente o dia em que Deus tinha proposto ir abençoar a pessoa. Mas quando alguém vem à frente, pede oração ao pastor. Pastor, ora, com convicção, está desejoso que aquilo que a pessoa precisa aconteça. Por isso está em acordo com ela. E a pessoa vem, pastor, ora,
e a pessoa nunca mais volta, ela não está com Deus. Ela anda à procura de Deus. Salmo 51, versículo 1 e 4. Compadeces de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 11. Não afastes de mim a tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Deus deseja que nós estejamos sempre com Ele. E o David estava aqui a fazer uma oração. Este salmo nós oramos várias vezes na nossa igreja, em que está a pedir a Deus que o ajude, que não o deixe continuar a pecar, que purifique o seu coração. Ele queria estar com Deus, queria viver com Deus. Mas eu quero hoje transmitir este espírito. Se já caiu em alguma situação, prepare-se para se levantar. Amém? Não é assim, mas eu nunca mais vou conseguir. Mas que coisa tão difícil. Mas que dificuldade. Mas... Não. Esse não é o espírito vencedor. Se já caiu, prepare-se para se levantar. Deus procura os simples de coração, que estejam disponíveis para Deus pôr lá o que Ele quer. Não os arrogantes, não os orgulhosos, não os vaidosos, não os eudeusados. Não, Deus não procura essas pessoas. Diz que dos humildes será o reino dos céus. Deus procura aqueles que invocam do seu coração, de todo o coração. E hoje o que eu vejo é pessoas à procura de um líder, de um pastor, que faça um milagre extraordinário na sua vida. Que faça aparecer as coisas do nada. E as igrejas estão-se a tornarem tipo centros de bruxaria. Já não vão ao bruxo, vão à igreja, mas na igreja é igualzinho como no bruxo. Hoje é o dia da rosa, amanhã é o dia do cravo, amanhã é o dia do milagre, depois é o dia da água, depois é o dia da cruz, é o dia do sal, é o dia do raminho de oliveira, é o dia de tudo, menos o dia de Deus. E as pessoas andam do lado, eu vou ali àquela igreja, porque aquela igreja, amanhã é o dia da cura. Amanhã, o pastor vai orar, todas as pessoas vão ser curadas. Bíblia Sagrada não diz qual é o dia da cura. Diz, se tiveres fé, verás a glória de Deus. Eu não posso obrigar Deus a fazer um milagre. E se eu digo isso às pessoas, eu não sou um cristão. Eu sou um falso profeta, um falso pastor, uma pessoa que não merece crédito. Porque isso é o que fazem os bruxos, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos. Isso é o que fazem eles. E as igrejas estão-se a tornar lugares onde as pessoas vão como se fossem ao bruxo. Por isso elas não estão em igreja nenhuma. Vão a todas as igrejas, porque a vida delas está toda torta, está tudo torcido, tudo está mal. Então na igreja tal é o dia das finanças, eu tenho que lá ir. Na outra semana, na igreja tal, é o dia da cura, eu tenho que lá ir. Na outra semana, na outra igreja, é o dia da família, eu tenho que lá ir. E não andam com Deus, não têm Deus. Andam à procura de Deus e não encontram, porque nem em igreja nenhuma dessas está lá Deus. Deus está na sua palavra. Deus não está onde as pessoas, elas dizem que Deus está. Deus está na sua palavra. Eu estou na minha palavra. No princípio é a palavra e a palavra era Deus. Então eu disse, se caiu, prepare-se para se levantar. E agora tome nota, os aparentes fracassos da nossa vida, ou da vida, são apenas experiências para a grande vitória que está a chegar. Amém? Os aparentes, aquilo não é para ficar ali. Os aparentes fracassos são apenas uma experiência que passa por nós para a vitória que está a chegar. E nós não temos que ficar prostrados, amarrados a nada.
Porque Deus está no controle da nossa vida. Ele é o Senhor. Ele é bom. E Ele nos vai ajudar em todos os momentos. Amém? Conclusão. O sucesso só depende de você. O sucesso só depende de nós. O sucesso é oferecido por Deus. Abram a Bíblia em Deuteronômio 30, versículo 19. O que eu ouço é assim. As igrejas ensinaram. Nós temos um projeto muito grande. Temos um projeto de evangelização muito grande. Então nós precisamos comprar um templo que leva não sei quantas mil pessoas. E por isso os irmãos têm que assumir um compromisso de todos os meses trazer tanto para a igreja. É o cheque da fé. Todos os meses os irmãos têm que trazer esse compromisso porque nós precisamos de abrir uma grande igreja. Os irmãos agora têm que assumir o compromisso porque nós precisamos de fazer isto ou aquilo. E impõem compromissos nas pessoas, na vida das pessoas. E quando vamos ouvir a palavra que é falada nessas igrejas, nesse grande templo, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. É um círculo vicioso. Começa num sítio, vai sempre acabar no mesmo sítio. Começa num sítio, vai sempre acabar no mesmo sítio. Começa num sítio, vai sempre acabar no mesmo sítio. Uma vez, pus-me a fazer contas, eu tinha um salário grande, e pus-me a fazer contas. E comecei a pensar assim, olha, portanto, eu recebo este salário, mas depois eu vou ter que pagar tanto para isto, tanto para aquilo, tanto para outro, tanto, que eu, quando cheguei a perceber, o dinheiro passava pela minha mão e ia parar exatamente ao mesmo sítio onde tinha verdade absoluta. E como é que posso admitir que uma pessoa esteja tão cega, que não esteja a ver, que lhe estão a tirar o dinheiro da carteira? Não consigo compreender. Como é que uma pessoa consegue admitir alguém a roubar-lhe declaradamente, com histórias, com conversas, com coisas, e a pessoa continua a deixar-se enganar? O Deus deste século cega o entendimento para que não vejam o poder da glória de Deus. E essas pessoas, e a maioria das igrejas hoje é assim que funcionam. Todas elas, é assim que funcionam. Os fiéis ficam sem dinheiro. Porquê? Porque eles arranjam todo o tipo de coisas em nome de Deus e o dinheiro não fica nas mãos dos fiéis. Nós não temos esse objetivo nem esse propósito. Nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. Devemos semear na casa de Deus, devemos trazer as nossas ofertas alçadas e os nossos dízimos. É a nossa obrigação, é o nosso dever. Mas ninguém nos está a incutir um espírito de nos tirar dinheiro para um curso. Hoje faz este curso, agora acabou de fazer o curso, vai fazer outro, pagas mais, depois vais fazer outro, pagas mais, e vais fazer outro, pagas mais, e acabaste de fazer os cursos todos, começas outra vez a fazer o primeiro, porque é fazer a reciclagem. E vais tornar a pagar, e vais andar uma vida inteira nisto. E passa a vida a andar a fazer cursos e não tem Deus. Para que é os cursos se a pessoa não usa a palavra? Para que é os cursos se a pessoa não usa a palavra? Sabe, temos aí uma moça, a Inês, ela está aqui a pregar como muitos pastores gostariam de pregar, que não sabem pregar. Sabe onde é que ela tirou o curso? Ouvir a palavra e a praticar a palavra. É ouvir e a fazer a palavra. Os cursos são tirados quando nós ouvimos a palavra de Deus e a praticamos. E o Espírito de Deus confirma a palavra. É por isso que hoje as igrejas não é mais que uma confusão e que as pessoas não sabem o que é uma igreja, infelizmente. Por isso, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deus está a dizer-nos, o sucesso só depende de nós. Depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. E Deus oferece-nos esse sucesso. E então Ele diz-nos, 19. Os céus e a terra tomou-os por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. O sucesso só depende de nós. A bênção e a maldição. E agora Deus diz, escolhe, vírgula, pois, vírgula, a vida, vírgula. Pensa bem o que é que vais fazer. A vida para que vivas. Tu
e a tua descendência. Sabe, continuo a dizer, posso partir para a eternidade amanhã, não estou nada preocupado. Os meus filhos estão ótimos. Eu não tenho dívidas. Estou muito bem. Não tenho preocupação nenhuma. Minha maior preocupação é levar o povo de Deus diante de Deus. Não é uma preocupação. Preocupação não resolve nada. Deus nem sequer se preocupa connosco. Nunca vi nenhuma preocupação resolver alguma coisa. Nós devemos chegar-nos a Deus. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Quer ter um casamento feliz? Escolhe a vida para que vivas. Escolhe Deus. Quer ter saúde? Escolhe Deus. Quer ter alegria? Escolhe Deus. Quer ter todas as suas necessidades supridas? Escolha Deus. Escolha Deus é vir à sua casa quando Ele está cá, e a regra geral, Deus está cá à terça-feira, à quinta e ao domingo. Deus está cá. É os dias em que Ele está cá. Os outros dias não está, porque nós não estamos cá. Mas esses dias, Ele está cá. Então, se nós escolhermos Deus à terça-feira, à quinta-feira e ao domingo, nós vamos receber os benefícios de Deus. Vamos receber o que Ele tem por nós, o que Ele tem para nós, porque Ele não falha. Escolha a vida para que vivas, tu e a tua família. Por isso, só temos que decidir. As adversidades não são nada mais que experiências que nos fazem mais fortes para vencer. Andar com Deus é ter a palavra no coração, usá-la no momento que é preciso e ser vencedor. Tenham um bom dia no nome de Jesus Cristo. E vamos começar por abrir a nossa Bíblia em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Diga assim comigo: a morte e a vida estão no poder da minha língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Repita após mim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 8. 2 aos Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E diga assim após mim: o meu Deus, Jesus Cristo, sendo rico, por amor de mim, Ele se fez pobre, para que, pela pobreza de Jesus Cristo, eu hoje possa enriquecer. E para terminar, vamos abrir em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E diga após mim: eu dou e ser-me-á dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, será deitado no meu regaço, chegará à minha vida, porque com a mesma medida que eu medir, assim também me medirão de novo. Então nós lemos aqui e confessamos uma série de versículos e nós começamos por ler que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Então tudo aquilo que nós falarmos com a nossa boca é isso que nós vamos ter. E o que nós tivemos agora a falar foram promessas de Deus. Deus tem o melhor e quer o melhor para cada um de nós. E essas promessas são para aqueles que nelas acreditam. São para aqueles que cumprem a palavra de Deus. São para aqueles que confiam em Deus, que acreditam que Deus existe e que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra na nossa vida. Então se nós acreditarmos que essas promessas que nós acabamos de ler, que foram vida para nós, elas são possíveis de acontecer na nossa vida porque Deus é verdadeiro e Deus é justo, elas vão acontecer.
Mas nós acabamos de ler aqui em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Então o que é que acontece? Acontece que para nós recebermos alguma coisa, nós primeiro vamos ter que semear. E com a área financeira da nossa vida, como em todas as outras áreas, o reino de Deus funciona à semelhança de um agricultor. Se nós queremos semear algo no futuro, se nós queremos colher algo no futuro, nós primeiro vamos ter que semear. E quando nós semeamos no reino de Deus, nós estamos a semear no solo correto. Porque só Deus tem poder e capacidade para multiplicar as nossas ofertas. Deus é o Deus dos milagres, não é o nosso vizinho do lado, nem é alguém que nós possamos conhecer. Só Deus pode fazer um milagre na nossa vida e na sua igreja. E é aqui que nós nos alimentamos da palavra de Deus. Foi o que nós tivemos a fazer. Tivemos nos alimentar da palavra de Deus acerca da área financeira. Tivemos a encher o nosso coração de fé na palavra de Deus para que agora, confiantes, nós possamos trazer a nossa oferta. Vamos estar a fazer a nossa parte e Deus certamente fará a dele. Amém? Então vamos preparar as nossas ofertas. Graças te dou, Senhor, por neste dia nós podermos contribuir ativamente para o teu reino, Senhor, semeando na tua casa de oração. E eu declaro desde já, Senhor, que estas ofertas que os meus irmãos e eu semeamos, Senhor, para a tua casa, elas estão abençoadas e limpas para o teu reino, Senhor. Faz delas o que te apraz, Senhor, faz delas o propósito que tens para elas, em nome de Jesus. Eu declaro que esta casa de oração de nada terá falta, mas as suas necessidades estarão sempre supridas, em nome de Jesus. E te peço ainda, Senhor, neste dia, que a tua bênção se estenda aos meus irmãos aqui presentes e se estenda também, Senhor, aos nossos irmãos que, não estando aqui presentes, também contribuem ativamente para o teu reino, Senhor, e te são fiéis, Senhor, e ouvem a tua palavra em nome de Jesus. Graças te dou, Senhor, por todas as coisas que tens feito na vida de cada um de nós e por aquelas, Senhor, que eu creio que tens preparadas, porque tu és bom e tu és grande, em nome de Jesus. Amém. ¡Aleluya! Volve con su vecino y dígale así: esfuérzate y sé muy valiente. Dígaselo a su vecino: esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Vamos. A ver, mis hermanos de allá atrás. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Pues aparte de tu boca, su palabra búscala. No te apoyes en tus propios pensamientos. Prosperar tu camino y todo saldrá bien. Hey, hey. Esfuérzate y sé muy valiente. Cántalo fuerte. Para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No se aparte de tu boca su palabra, búscala. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino y todo
Cántaselo a tu hermano ahí al lado. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Una vez más, esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Oh, y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz.